Felicidade interna bruta. Em 1979, no filme Manhattan, talvez o primeiro em que o realizador homenageia uma cidade, Woody Allen, num célebre monólogo, faz uma lista das coisas que fazem a vida valer a pena. For me, Swedish movies, naturally. Marlon Brando, Frank Sinatra. Those incredible Apples and Pears by Cézanne. Mais de 4 décadas depois, e em tempos de guerra e peste, perguntamos a escritores, criadores, pensadores o que faz, afinal, a vida valer a pena. Ana Cristina Silva, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. É um prazer ter-te aqui, ainda bem que estiveste disponível no meio das tuas inúmeras atividades. Ana Cristina Silva é romancista, mas também é professora universitária no ISPA, professora de Psicologia, mas especializada em aquisição de precoce de linguagem escrita, e só isso eu acho que dava uma boa conversa, mas agora estás aqui na qualidade de romancista, de quem já tem 20 anos de carreira, e nesses 20 anos conseguiste escrever 15 livros, o que é invulgar e extraordinário, e prémios também, és uma escritora premiada. Sai agora o teu 15º romance, que se chama À Procura da Manhã Clara, que é uma... Já vamos falar um bocadinho desse teu livro, mas este título remete-nos, obviamente, para a música Filhos da Madrugada, de Zeca Afonso, e eu ia fazer uma espécie de jogo contigo, que é para também as pessoas que ainda podem andar distraídas e não te conhecerem, saberem mais ou menos a vastidão dos teus interesses e da tua obra, perceberem mais ou menos os teus gostos e os teus interesses. Então eu vou dizer o nome de figuras e tu dizes se já as trataste, se já escreveste sobre elas e se já as resgataste para a ficção. Antes de começarmos o jogo, posso só agradecer-te o convite. Ora, essa, não, e o não prazer. Podes. Não podes. E o prazer de estar a falar contigo. Ora, agora podes começar. Então, Flor Bela Espanca. Flor Bela Espanca, bela. Sabes a data de quê? Do romance? Pronto, é um romance chamado Bela, que foi publicado a primeira vez em 2006, foi reeditado em 2020. Muito bem. Gongonhana, a data? Eu diria primeiro o nome do livro. Olha, o Rei do Monte Brasil. Muito bem. Muito bem, não, errei. Foi de 2012. Muito bem. A Ana Silva Pais, portanto, À Procura da Manhã Clara, e vai sair em 2022, é onde estamos, não é? Certo. Então estamos a falar da filha do diretor da PIDE, que se apaixona pela Revolução Cubana e foi próxima de figuras históricas e tão icónicas, enfim, e carismáticas, diria eu, como o Fidel Castro e o Che Guevara. O Ceausescu e os orfanatos da Roménia. A Noite Não é Eterna, 2016. Muito bem. Linda, sei os meus títulos. Nem sempre acontece. Acertar. Rambo. Rambo, O Viajante e o Seu Inferno, é? Sim, diria que sim. Foi 2020, não? Uhum. Não tenho aqui para confirmar, mas confio na autora. Foi antes da pandemia. Exatamente antes, por isso é que é de 2020. Sim, exatamente. Madalena. A senhora da PIDE que torturava. Madalena. A Leninha, Madalena Oliveira. Madalena. As Longas Noites de Caxias, 2019. Muito bem. A Inquisição em Lisboa, no século XVII. As Fogueiras da Inquisição, estava-se para chamar Dominicani, mas não gostaram. E também não foi o único livro que dedicaste à Inquisição? Não foi o único. Também foi na Salvação. Muito bem. Muito bem, quer dizer, tu é que sabes tudo isto. Carolina Love. Cartas Vermelhas, 2011. E já agora dizer que foi uma comunista que se apaixonou por um agente de PIDE. E depois poderíamos continuar, mas a Simão Agudinha, São Tomense. Exatamente, Dona Simão Agudinha, a Dama Negra da Ilha dos Escravos, foi o livro em que eu deixei de fumar.
Pronto, já fizemos aqui um leque de personagens tão diversas e de épocas tão diferentes, e acho que ficou a apresentação da Ana Cristina feita. E eu ia perguntar que achas que o facto de seres psicóloga e de te interessares por personalidades, será que, ou melhor, será que os teus livros se centram nas personagens e na personalidade das personagens? Não só, tem que... sim, há uma dimensão. Tu analisas muitas pessoas, que eu já percebi isso, por outras razões, e também te autoanalisas muito. Sim. Mas eu sou psicóloga, quer dizer que eu me interesso mais pelo interior do que pelo exterior, faço péssimas descrições em termos do ambiente, interessa-me aos conflitos internos. E, de facto, enquanto romancista, se há uma coisa que me caracteriza, talvez seja a densidade literária, a densidade psicológica, desculpa. Será que és uma escritora psicóloga? Existe essa categoria? Já escreveram isso, que eu escrevia romances psicológicos. Não sei se escrevo romances psicológicos ou não. O que me interessa é um conflito, ou seja, não pode ser uma personagem qualquer, quer dizer, a gente pode agarrar numa personagem, tem que ter características ou da época histórica, ou da sua... Repara, por exemplo, o Al-Mutamid, por acaso não falaste dele, o que é que me interessou no Al-Mutamid? Mas diz o nome do livro já agora? Pois... eu também não tenho aqui nenhuma cábula, mas pronto, não digas então. A Crónica do Rei Poeta. Crónica do Rei Poeta. O que é que me... Para além de ser um excelente poeta, o que é que me interessou... Que é um teu livro já bastante... 2009. Ok. Ele matou o melhor amigo com as próprias mãos por questões de poder. Estamos a falar no século... 11. Uhum. Pronto. A Bela fazia-se amar pelo pai através das fotografias e é uma sistemática, procura o amor, aliás, já está nos seus poemas. Portanto, as personagens, a Carolina Lopes da Fonseca tem um percurso, não é só isso, foi por aí que eu comecei, mas tem um percurso extraordinário. Teve uma mulher clandestina, não é? Do Partido Comunista. Próxima, dizem, do Álvaro Cunhal. Sim, não é próxima, trabalhou com ele. Com o Daniel, está lá. Foi preso ao mesmo tempo que ele nos anos 40. Talvez tenha sido espia do KGB. Talvez. Só lá está com espia, mas não do KGB. Talvez, nunca se sabe. Mas, portanto, teve um percurso. Ela teve na guerra, na União Soviética, no tempo das purgas, na Guerra Civil Espanhola. Mas são percursos paradoxais, não é? Exatamente. É isso que me interessa. É o conflito, o paradoxo, porque nós somos, enquanto pessoas, profundamente contraditórios. Isso faz parte da natureza humana. E, portanto, estas personagens são personagens que vivem ou em conflito ou em profunda contradição. E muitas vezes em situações limite. Portanto, porque há estas duas dimensões. Eu gosto de escrever... Não diz nada de bom de mim, eu sei, paciência. Gosto de escrever sobre situações limite. Também escrevo romances que eu inventei. A Noite Não é Eterna ou A Mulher Transparente, é tudo inventado. Quer dizer, eu estudo uma época histórica, mas as personagens são inventadas. Mas eu devo dizer que eu gosto mais do romance biográfico. Eu gosto muito do romance biográfico. Mas já agora, não vamos deixar de falar do teu último romance, que vai ser lançado agora, neste mês, e também é uma figura altamente controversa, não é? Por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Se calhar é uma revolucionária que desde pequena andou Estamos a falar da Ana Silva Paz, a tal senhora que era filha do regime, no tempo da ditadura, e que se mudou para Cuba. Sim, e foi uma revolucionária convicta, não foi? Temos o caso de uma burguesa que foi para Cuba com o marido que era diplomata suíço, que se apaixonou pelo Che Guevara, e foi a paixão pelo Che Guevara, mas teve relações com altas figuras do regime, com o ministro do Interior Abrantes, com o médico do Fidel, portanto, e que provavelmente, digo eu, o que a levou numa primeira fase a optar, para além da paixão, foi a oposição a este país cinzento do tempo do fascismo. E ao próprio pai?
Isso é que é engraçado, entre outras coisas. Isso é que é engraçado. Ela fez tudo para salvar o pai. Ela amava profundamente o pai. Ela para salvar em que sentido? Para, por exemplo, lhe concederem a liberdade condicional, para, portanto, depois sim, ela teve cá no verão quente, ela trabalhou para a 5ª Divisão com o Coronel Varela Gomes, teve cá durante o período do verão quente e durante esse período, e depois veio cá várias vezes, porque o pai não chegou a ser julgado porque morreu entretanto, e foi libertado preventivamente porque estava muito doente, tinha um cancro e tinha um grave problema. Ela, como que, e isso é uma das coisas que eu mais gosto, aí está aquela coisa, a contradição. Uma mulher que, apesar de não ter uma grande formação ideológica, ela ia para o trabalho da safra do açúcar, aquela vez que o Fidel adiou o Natal para julho, portanto, para as 10 toneladas, a campanha das 10 toneladas, portanto, ela... Portanto, não era uma revolucionária de pacotilha, uma revolucionária de pacotilha. Claro. Ficava no que tu dizes, que é esse grande interesse pelo estudo e pelos interiores dos cérebros dessas figuras que existiram mesmo, também há uma grande investigação histórica por trás, ou seja, tu investes muito no estudo, na quantidade de bibliografia que vais procurando, encomendando, também entrevistas que eu sei que fazes. Sim, neste caso concreto eu tenho que agradecer, aliás foste tu que me apresentaste. A base terá sido a reportagem jornalística do António Castanheiro e do Valdemar Cruz, portanto, e o Valdemar Cruz acompanhou-me, teve para aí 6 conversas de Zoom comigo, e o livro seria completamente diferente se eu não tivesse tido a conversa com o Valdemar Cruz. Há 3 coisas que ficaram diferentes. Um é o caráter fantasioso da Annie. Ou seja, era daquelas senhoras onde a realidade e a fantasia se misturam. E eu não tinha a noção, nem a partir do livro, nem a partir... da reportagem. Portanto, do livro que é a reportagem, nem a partir das conversas. Eu conversei com amigas dela, do tempo da 5ª Divisão. Deixa só explicar, é que a reportagem desses jornalistas que acabaste de citar deu também um livro. Que é a Filha Rebelde. E não estava lá. Outra coisa foi, aliás está lá em sentido contrário no livro, mas foi o Valdemar que me chamou a atenção. O ano passado, no 25 de Abril, no Público, acho que foi no Público, saiu uma reportagem com o diretor de Peniche no tempo em que o Silva Paz esteve lá preso. E ele fala de uma fotografia que a Annie foi visitar o pai à prisão, a Peniche, esteve em Caxias também, mas também esteve em Peniche, e onde lhe mostrou fotografias ele diz que lhe mostrou fotografias do pai com ela em Varadero, portanto foi a Cuba. Quando não é isso que está escrito, aliás no livro está escrito que seria que essa era uma hipótese muito pouco remota. A única pista que havia é que o Silva Paz punha alfinetes no mapa em relação aos sítios que tinha ido, e estava lá um alfinete com Cuba. Mas de qualquer maneira no livro é dito que é muito pouco provável. No entanto, depois o Valdemar Cruz, eu não li a entrevista, portanto há todo um capítulo em que o Silva Paz vai a Cuba, com algumas coisas que são inventadas, porque estas coisas também têm de ter a sua invenção, não é? Claro que sim. Porque não sei como é que ele fez para entrar em Cuba. E que não aconteceria se eu não tivesse conversado com o Valdemar. E para além do mais, também a forma, a natureza da relação, porque quando ela chegou cá, ela conversou às amigas que praticamente tinha vivido com o Che Guevara, o que não era bem verdade, E portanto, aliás, o livro acaba, não se costuma dizer o livro acaba com uma referência ao Valdemar, exatamente porque, de algum modo, aquilo que o livro acabou por ser tem muito a ver com a ajuda que ele me deu, da qual eu estou muito grata. Muito bem. Ana Cristina, já percebemos que fazes então essa investigação muito sistemática, muito cuidadosa, muito vasta, muito intensa, e não sei se posso revelar isto, mas já vou revelar. A seguir vais para o Marquês de Pombal, não é? Vou.
não estou. Já estás. Já estou. O que é assim um salto também. Mas viajas muito no tempo, viajas muito na... o Marquês de Pombal interessou-te em que perspectiva? No poder. Uhum. O Marquês de Pombal é aquela figura que é uma espécie de Putin. Estou fora, sério, não estou a brincar. Uhum. E, portanto, o poder é como o Gungunhana e o Mozinho de Albuquerque. No caso concreto, o que é que acontece em duas pessoas de culturas completamente diferentes que tiveram muito poder e perderam o poder. Uhum. Aqui, neste caso, para além de uma série de contradições e de uma determinada época, o que me interessa essencialmente é o que é que o poder faz às pessoas e como é que elas se transformam, ou como é que elas são, o que é que elas procuram ser através do poder. Uhum. E como o poder é, como se costuma dizer, já é uma frase batida, mas é afrodisíaco, não é? É, exatamente. E como as pessoas se podem tornar profundamente violentas. Mas é aquela história, agora parece assim um saco de provérbios, mas queres conhecer o vilão, põe-lhe um pau na mão. Exatamente, queres conhecer o vilão, põe-lhe um pau na mão, mas no caso do Marquês de Pombal, ele foi conquistando o pau não se revelou logo, foi... Quando ele teve o pau na mão, aquilo foi pau por tudo quanto era sítio. E curiosamente não há nenhuma, há muitas biografias imensas, aliás, muita investigação histórica à volta do Marquês, mas não é a figura em si, quer dizer, a figura, o contexto é sempre como... Mas não há análise psicológica do Marquês, isso de facto se calhar ainda não... ainda não está não feito. Há. Ana, outra coisa, isso portanto, é o romance que nós vamos esperar daqui para o ano? Para o ano, para o final do ano. Muito bem, mas já é o teu 16º e ainda bem que já estás numa fase exploratória, pelo menos. Eu só me sinto escritora se estou a escrever. Aliás, só comecei a dizer que eu era escritora para ir a partir do 12º. 12º livro. Exatamente. Até parecia que era 12º da escola. Exatamente. Portanto, antes era autora. E depois, eu sou viciada. Eu sou muito viciada. E a propósito desse teu vício, eu acho que és a escritora que eu conheço de proximidade que, para quem a escrita é quase uma questão vital. E às vezes tu vais até ao limite da dor física. Estou a lembrar-me de quando começaste a ler este livro e ficaste com um problema na garganta, porque o leste em voz alta para encontrar... Não foi um problema na garganta, foi um problema menos prosaico, ou seja, foi na ligação do sacroiliaco, ou seja, no rabiosque. Queres explicar o que é que fizeste e como é que às vezes te exploras o teu próprio, os teus próprios limites para exploro os meus próprios limites porque eu trabalho, tenho uma carreira universitária, não é? Portanto tenho que agarrar ando sempre a lutar com o tempo e portanto eu tinha 4 dias, tinha que entregar no fim de semana porque aquilo foi mudado com a rotina e portanto... E, de facto, eu não gosto, chateia-me um bocado, mas ler em voz alta dá ritmo. Exatamente. E permite apanhar frases. Exatamente. E algumas gralhas, exatamente. Talvez. E repetições e coisas desse tipo. Mas estás 4 dias a fazer assim... Ficaste com um problema na coluna. Exatamente. Mas essa questão de ser quase um ponto vital para ti, a escrita, isso confirmas? Confirmo. É a minha... Até falava no outro dia com a Maria João Luís. É a minha brincadeira. É porque nós andámos as duas na escola e, portanto, ela está... nós somos umas privilegiadas, somos Maria João Luís, que é uma atriz. Somos velhotas, mas ainda continuamos a brincar. Ela brinca no palco e nas novelas e essas coisas. Eu brinco... Eu gosto de me enfiar lá dentro. Gosto. Dentro desse mundo. Exatamente. Gosto. Desse mundo paralelo. Exatamente. Gosto. Eu sou profundamente viciada. Eu acho que sou, pronto, também era em relação aos cigarros. E, portanto, às vezes quando estou 4 meses, já me aconteceu, está 4 meses sem escrever, fico vazia. Parece-me uma coisa, mas fico um bocado vazia. Deixa-me dizer-te, foste tu que a fizeste, mas já não te lembras bem, mas dos tópicos da tua lista foi
mergulhar como se não houvesse outros mundos num universo de um livro. Essa é um dos itens da lista das coisas que fazem a vida para ti valer a pena. Sim. Portanto, cá está. Quer ao nível da escrita, quer ao nível da leitura. Sim, mas eu aí perguntava-te o seguinte: imagina aquela célebre ilha que ninguém sabe onde é que é, para onde só se pode levar um livro. Estamos sempre a ouvir falar desta célebre ilha, ainda estamos para descobrir onde é que ela fica. Imagina que nessa ilha não podias levar o que quisesses, mas havia uns deuses déspotas, como todos os deuses, que te diziam: só tens 2 faculdades, ou ler ou escrever. Qual é que escolherias? Eu, apesar de tudo, escolheria... Eu já li muito. Eu, apesar de tudo, escolheria escrever. Eu sei que não é a resposta que dá... Eu, apesar de tudo, escolheria... Porque aí sou eu a brincar. Eu também brinco a ler. Aliás, há sempre uma interpretação. E eu gosto muito de ler. Mas não é o meu ego. Assim, só vi o ego dos outros. Não é? Sim, suponho que sim. Aliás, tu foste também das raras pessoas que encarou a pandemia, estes 2 anos de enclausuramento, de uma forma muito disciplinada e muito monástica, mas também com alguma sensação vantajosa. E vou tirar proveito disto para a escrita, porque tu pudeste dedicar durante 2 anos seguidos à escrita e de facto não saíste de casa mesmo. Quer dizer, se é um monte gordo, está um monte gordo, estás a ver Vila Franca, que eu tenho um monte de pessoa lá acima, quer dizer, não é bem assim. A partir de maio do ano passado, aliás, comecei a dar aulas e mais não sei o quê, não foi 2 anos, foi 1 ano e 2 meses, mas de facto saí muito pouco. Mas eu aí... lembro que tu dizias nem para levar o lixo. Isso no primeiro confinamento. Mas aí, pronto, aí... Ou seja, encontraste algo de positivo para Sim. a tua escrita nesse confinamento obrigatório para todos, mas depois tu levaste um pouco mais além Nesse confinamento eu reescrevi a Bela, porque a Bela foi republicada, mas foi reescrita porque eu não tinha um PDF, aquilo foi publicado pela Amber, só tinha a versão da versão original, e eu não gosto de copiar, portanto reescrevi. Fiz em setembro do ano passado, ou para aí comecei a fazer a pesquisa, setembro não, do outro ano, a pesquisa, e escrevi. E é mais fácil escrever sem andar em transportes. A gente levanta-se, porque eu dei as aulas até o ano passado online. Sim, levanta-se, vai dar aulas online, portanto perde-se menos tempo. Há menos etapas intercalares. Exatamente, estamos ali mais focadas e, portanto, e como sabes muito bem, é preciso estar focado. E, portanto, as interrupções sucessivas dão-nos... Temos que voltar atrás, temos que voltar para dentro. Aquilo não é chegar e e pelo menos comigo não é. É preciso voltar ao ritmo, ao ambiente. Portanto, a pandemia que teve o caráter opressor para ti, que eu sei que teve, também teve um caráter de utilitário em termos da tua... Infelizmente, desse ponto de vista. Da tua escrita e de poder estar absolutamente focada como se não existisse outro mundo. Exatamente. Só aconteceu isso. Portanto, o meu primeiro romance, que é sobre a Mariana Alcoforada, aconteceu Está uma personagem que não falámos no tal jogo inicial. E eu estava a fazer o doutoramento, tinha bolsa. Eu despachei o doutoramento num ano. Não conheces muita gente que tenha feito um doutoramento num ano. Portanto, e não está mal, foi publicado pelo Gulbenkian. E depois continuei a fazer o doutoramento e fui ver se era capaz de escrever. E, portanto, e não houve um livro tão bom de escrever como esse, em todos os aspectos, porque eu não sabia nada, né? Para a frente é que era Lisboa, como saiu, não sei o quê, mas também porque eu não tinha mais nada. Ou seja, eu estive completamente... Aliás, escrevi em 4 meses. A Piedade Ferreira foi a minha primeira editora, dizia, tu não digas a ninguém que escreviste isto em 4 meses. Foi por inconsciência, eu reconheço, absoluta inconsciência, mas também porque nunca mais tive a oportunidade, excepto um bocadinho da pandemia, mas apesar de tudo não foi a mesma coisa, de estar só naquilo, de manhã à noite, manhã à noite, manhã à noite, porque eu trabalho e porque tenho uma carreira universitária. Com certeza. Mas sim, de facto tiveste um foco muito permanente e muito intenso, e daí saíram quase 2 romances, um romance inteiro e a reescrita de outro.
Felicidade interna bruta. O que é interessante, eu vou-te revelar algumas coisas, porque, como já disse, tu não te lembras de todas. A lista das coisas que fazem a vida valer a pena, que é o tema deste podcast. É engraçado porque muitas vezes associas uma coisa boa à outra. Não colocas só uma coisa. É esta coisa se outra coisa estiver a acontecer. E a primeira coisa que tu referiste na lista foi o livro dos 5, da Enid Blyton. Enquanto comias uma gemada aos 7 anos. Sim. Foi isto que escreveste. Eu adorava ler, eu era uma miúda que adorava ler, eu ia à biblioteca vindo para cá, um perigo que eu passava, e eu tinha um prazer, era aquelas coisas, sabes, aquele prazer da memória, de o momento de estar a ler e ao mesmo tempo estar a comer uma coisa que eu gostava muito, nomeadamente uma gemada com açúcar ouro. Que era o que antigamente davam às crianças, não é? Eu penso que agora deve ser altamente proibitivo, não sei. Está bem, mas o açúcar branco é pior que o açúcar ouro, mas eu gosto do açúcar ouro, que aquilo batido, e portanto, estar a ler e a comer aquilo é... Mas olha que a Enid Blyton também é uma figura... Tem coisas controversas, não é? Porque era uma senhora que escrevia para crianças, não gostando muito de crianças, segundo a biografia da Alice Vieira, por exemplo, e segundo o que se conta dela... seria, imagino eu, também uma personagem interessante para um dos teus romances. Sim, mas pronto, faz parte do meu imaginário infantil. Eu não mexo no meu imaginário infantil. Eu comecei a ler no Nodi e a aldeia, os Diabretes. Repara, havia a Anitta e o Nodi. A Anitta nunca achei graça nenhuma, porque aquilo era perfeitamente... Agora, os Diabretes, a parte dos Diabretes, a cidade dos brinquedos, os Diabretes, o Orelhas Grandes... Encantador. E ela construiu este império literário, vendeu, além de ter 800 livros, para além dos 5, dos 7, das Gêmeas, dos Torres, do Colégio das Torres e tal. Pronto, e também tem boas descrições alimentares. Pois era. Era uma comida que não incluía gemadas, penso. Não, era scones quentinhos e bolo de gengibre com sardinhas em lata. As coisas que eu me lembro. Eu só me lembro das saladas de cebola. Pois não, pronto. Que é um pouco estranho aqui para os portugueses. Tu gostavas mais de ser a Júlia, a Ana, o David, a Zé? A Zé. Calculo que não o cão, não é? Exatamente. A Zé. Era assim. Tem uma coisa mais venturosa. Assim. Muito bem, muito bem. Depois temos aqui outro tópico em que tu falas de nadar na praia num dia de mar agitado, e em que falas do perigo e da vitória. Isso deve ter sido um episódio real que te aconteceu? Na aldeia do Meco. Queres contar? Eu era um bocado... eu sou uma rapariga muito... Não tenho... Quer dizer, tenho carta. Mas não sei guiar, não sei andar de bicicleta, não... Sou uma rapariga tal... Mas no mar... Não sei porque é que tem o mar... Porque é que tinha o mar... Tinhas 17 anos? Tinha 17 anos, lembro perfeitamente de estar o mar... E que eu não tinha... De estar o mar... agitado, e nublado, e eu ir e afastar-me cada vez mais. Eu não tenho medo nenhum. E depois vir já no período, porque eu sou fraquinha e na altura ainda era mais fraquinha, regressar na parte final, vir perfeitamente enrolada, mas não tenho medo nenhum de me ajustar às ondas e ir a respirar. Percebes? Uma coisa perigosíssima. Sim, sim. E aqui eu senti uma espécie de euforia. Quando cheguei toda a gente, não sei o que, eu senti uma espécie Toda a gente, não sei o que, quer dizer que estariam aflitos. E eu a sentir... Aliás, curiosamente, na Annie, não é a primeira vez na Annie, que as minhas personagens, quando se afastam de uma coisa que não gostam, afastam-se a nadar. E aconteceu a nadar. Portanto, este episódio foi muito marcante para ti, porque foi quase uma conquista sobre o medo, ou a anulação do medo. Também, eu não sei, deve ter sido uma conquista com um bocadinho... E eu não sou nada assim, com um pico de adrenalina, estás a ver? Um pico de adrenalina. E eu adorava nadar, eu adoro nadar. Aliás, ainda não deve estar aí, mas é uma das minhas imagens de felicidade. Eu sei que não gostas de piscinas, mas uma piscina aquecida, eu não posso apanhar sol por causa dos imunossupressores, mas ao sol, com uma toalha por cima do sol, a ler um livro e nadar.
ler o livro. Estás a ver, lá estás tu a associar duas coisas que gostas. Aqui também associas duas coisas que gostas no próximo item, que é ficar esmagada com a ronda noturna do Rembrandt em Amsterdão, quando estavas profundamente apaixonada. Portanto, associas aquele quadro do século XVII, grandioso, que é talvez a grande obra do Rembrandt, ao estares em Amsterdão e apaixonada por uma pessoa. Exatamente. E isso aconteceu também. E eu já voltei a ver, gostei muito, mas não teve o mesmo impacto. Já voltei. Quando não estavas apaixonada, não teve o mesmo impacto. Não teve o mesmo impacto. Aí, de facto, eu fui ver, agora não consigo dizer o nome daquilo é holandês. O Rijksmuseum. Esse. Eu também disse mal, mas pronto, arrisquei. Também disseste, mas eu nem arrisquei. E, de facto, aquela coisa... E esse significou o quê? Um deslumbramento absoluto. Deslumbramento, mas será aquele jogo de luz e sombra, que é uma coisa que também te interessa em termos de caracterização de personagem? Esse contraste, a grandiosidade, o barroco, o que é que seduziu? Tem muitos pormenores. E, portanto, é grande nos muitos pormenores. E, portanto, tem um impacto que eu estava à entrada e eu estava de mão dada e que eu fico... E depois é uma pintura grandiosa que tem elementos contraditórios. Exatamente. E que está sempre a ser estudada e interpretada, não é? Aliás, começa logo por um facto, penso que isto já foi revelado há umas décadas, do facto de se chamar Ronda Noturna quando aquilo se passa dia, mas é um quadro tão escuro que as pessoas começaram a chamar-lhe Ronda Noturna. E depois tem elementos muito misteriosos, não é? Aquela figura feminina, que bem te lembras, muito iluminada, que não se percebe bem o que é que está ali a fazer. Mas é isso, é o que eu estava a dizer, é grandioso nos pormenores misteriosos. Exatamente. E depois no fundo, tu estás a olhar para uma coisa estática, mas é uma narrativa. Então está cheio de coisas a acontecer. Aquilo poderia ser uma cena de cinema, não é? Porque eles estão a disparar, há um cão que está a ladrar, há um tambor a tocar. Parece que é um quadro que tem som, não é? É um quadro que uma pessoa fica... Exatamente, é esses detalhes todos e tudo ao mesmo tempo. Fica... A sensação que eu tive foi... Muito bem. É uma onomatopeia, mas acho que é muito eloquente. Está bem. Depois passamos para Paris, uma altura em que estavas a passear por Paris, também muito apaixonada. Sim, mas isso foi antes. Foi uma paixão mais intensa, foi antes. Porque Paris tem aqueles bairros, aquelas ruas, aquela literatura... Há o Paris real e há o Paris literário. Míticos. Pronto, que se misturam na minha cabeça quando andava a passear por lá e que era potenciada também por estar apaixonada por um jovem. Mas referes-te à literatura, ao realismo do século XIX? Todos, desde o Sartre e o existencialismo e aquelas esplanadas, o Quartier Latin, o Rimbaud, exatamente. E o Rimbaud? Exatamente, eu estava hospedado ao pé do Jardim do Luxemburgo, ao pé da Sorbonne. Exatamente, e podia-se ir para ali, para aquele lado, e portanto foi a primeira vez que eu fui a Paris, e eu gosto muito de Paris. Mas achas que a paixão que tu estavas a viver nesse momento tudo a paixão potenciou essa tua voltei visão? Voltei lá e já não era a mesma coisa. Já não era a mesma coisa outra vez. Voltei lá e pronto, já não era a mesma coisa. Muito bem. Depois outro ponto que tu referes é imaginar-te a ti própria, outras pessoas e outras vidas, e noutras vidas, ponho eu, que era isso que querias dizer? Sim. Mas isso tem a ver com o teu lado escrita. ficcionista, não é? Isso tem a ver com a escrita, quer dizer, apesar de tudo, sabes, vivemos de algum modo pela linguagem, vivemos várias vidas, porque temos que entrar lá para dentro, para aquela história do devaneio. E o que eu gosto de trabalhar, mas a fase que eu gosto mais e que não me dá
angústia nenhuma, eu não tenho angústias a escrever, porque eu acredito que é como aquela coisa de, olha, na festa do Avante, não há uma coisa que sai sempre. O sai sempre. Estás a falar de rifas? As rifas, que sai sempre. Aquilo eu acho que de uma maneira ou de outra sai sempre. Pode não sair logo. Mas pode não sair a bicicleta, mas pode sair outra coisa uma qualquer. caneta. Exatamente. E portanto tem que se ter essa fé para não se ter grandes angústias. E eu escrevo da mesma maneira, e ao princípio até se pode, se tu não, contigo isso não acontece, nunca escreves mal, mas comigo há coisas que eu escrevo que são uma porcaria no meio, mas é o devaneio, e depois tem que ser limado, e o que eu gosto mesmo é entrar no devaneio. Eu acho que a Rosa Montero escreve muito bem na célebre Louca da Casa, o que é este. Que é um livro que tu gostas muito e já te ouvi falar dele. Exatamente, porque tem aquela coisa. Há uma das coisas que eu também gosto muito na literatura, que é o manipular estruturas narrativas. E ela tem aquela história que eu nunca tinha visto em mais lado nenhum, que é o princípio é igual e depois aquilo tem um desenvolvimento diferente. Certo. Que é a primeira vez que acontece aquilo, tu pensas, mas eu já li isto. Mas logo ao princípio ela fala da louca da casa, do devaneio, de uma forma de psicose controlada. Ela não diz psicose, acho que diz esquizofrenia, mas é a mesma coisa. Sim. Psicose controlada. E pronto, a diferença é que os psicóticos acreditam que o devaneio é real. Nós... E acreditam que há mesmo vozes dentro da cabeça, enquanto os ficcionistas sentem aquelas vozes dentro da cabeça, mas sabem perfeitamente que são dirigidas. Exatamente, não são reais, mas são vividos como se fossem reais. Tendo nós essa distância, e isso é bom, eu gosto, diverto-me. E portanto é isso que eu queria dizer. E aquela angústia da folha em branco, aquela angústia de não terminares as coisas a tempo, aquela angústia de não ser exatamente aquilo que queres dizer, aquela angústia de não estás a apanhar a personagem, não estás a conseguir transmitir toda a ebulição que vai dentro das tuas personagens, que são sempre seres contraditórios, como há pouco disseste. Isso não te traz depois angústias para o teu cotidiano, para o teu dia-a-dia? Não tenho muito tempo para ter essas angústias, depois tenho que fazer outras coisas. Mas para além disso, o que eu aprendi, portanto, já faz este ano, fez este ano 20 anos que eu comecei a escrever e publiquei o meu primeiro romance. E o que eu aprendi, porque eu acho que eu escrevi quando era miúdo, e eu dizia, eu acho que tenho. E pronto, eu comecei a escrever. Achas que tens? Tinha qualquer coisa. Eu contava histórias a mim próprias para adormecer. Eu escrevi mentalmente romances, uma história qualquer, eu nem sei que se passava no deserto. E que tinha episódios, eu ia adormecer, antes de adormecer, ia para trás onde tinha deixado e continuava. Já não me lembro. Pronto, Pena não resgataste, parece-me, até agora estou a gostar da história no deserto, passaste no deserto, parece-me um bom decor para um romance. Pronto. E eu comecei a escrever porque levei tive uma relação, estava apaixonada, o mesmo do Rembrandt, por um holandês, e eu levei com os pés. O mesmo do Rembrandt, é bonito. O mesmo do Rembrandt, e eu levei com os pés, portanto eu não fui logo para a Holanda, que eu já tinha 5 anos, ele achou, então vamos embora, vamos acabar, e eu apanhei um grande desgosto. E então escrevi a Mariana, portanto foi um desgosto de amor, porque a Mariana tem inclusive... E isso eu acho portanto, eu estava apaixonada, não quer dizer que eu não fosse um bronco, e ele era um bocado bronco, quer dizer, não era bronco, mas era. E portanto, felizmente ele já não sabe português e portanto não está a ouvir nada, nem nunca vai ouvir. Mas veio-me visitar-me 10 anos depois. E o Chamilly, que era o amor da Mariana, depois o Saint-Simon dizia que ele era bronco. E portanto... eu escrevi, aquilo era o livro ideal para mim. Eu tinha lido um livro sobre a Mariana, que se chama Mariana de uma autora Lusó, que eu achei um belo livro do ponto de vista narrativo, mas ela não se sabe quem é a Mariana, não percebe nada da Mariana. Aqui vou eu, que não tinha escrito livro nenhum, então vou fazer uma pesquisa e
para a frente é que é Lisboa. Eu escrevi aquilo em 4 meses e aquilo saiu sem uma revisão. Sem nada revisto. Com gralhas. Não havia lá. Mas sentias-te de alguma forma a incorporar o sentimento que ela tinha? Também. Estavas a ultrapassar então essa fase não tão boa e conseguiste transformá-la numa coisa boa, que foi transformá-la num livro. Porque eu voltei à paixão quando tive o livro na mão e eu não conhecia, foi um milagre, eu não conhecia ninguém, eu estava a ler um livro da Gótica e pensei, pode ser que isto é mais ou menos parecido. Não conhecias ninguém em termos editoriais, em termos do meio literário? Não conhecia ninguém, aliás, eu nem era daquela, li imenso, mas nunca, nem tenho uma assinatura. Não ligo a esse tipo de coisas. Mas quer dizer que tens essa coisa que é muito boa, que é transformar, por exemplo, um desgosto de amor, era isso que estávamos a falar há pouco. Só aconteceu aí. Mas numa coisa boa, não é? Numa coisa... mas só aconteceu aí. E que foi o teu primeiro livro. Mas também já me disseste que começaste a escrever mais intensamente quando começaste a viver sozinha, ou seja, que precisas de solidão, que precisas de Há quem goste, sei lá, há pessoas que escrevem de todo lado. Conheci, sei lá, o Miguel Real escreve à espera da mulher quando a mulher vai fazer compras no carro, no comboio. Não, primeiro tenho que estar em silêncio. Nem música, nem nada. Não, tenho que estar em silêncio. Depois tenho que estar é estúpido, eu tenho muitos sítios em casa, quer dizer, não tenho uma casa muito grande, mas é sempre o mesmo sítio. É o teu ritual, é o teu ritual espacial. É assim, um dia, então sobretudo se eu estou engatilhada, eu não me importo nada, eu tenho poupado, não tenho ganho muito dinheiro com a literatura, nem por isso não se ganha muito dinheiro, mas tenho poupado muito dinheiro à conta da literatura. Um dia... Tens poupado em que sentido? Porque ficas muito reclusa em casa, porque... É assim, eu não... um romance é uma maratona, e uma maratona, quando tu mais estás envolvida e não tens quebras, aquilo melhor corre, pelo menos para mim. Se tu andas a fazer artigos científicos, se tu andas a fazer conferências, se tu andas a ler trabalhos, aquilo quebra-te, não é? Porque sim, mas podias ter alguma vida social no meio disso, e tens, com certeza. Tenho muito pouco, porque eu estava a pensar sobretudo nas férias. As minhas férias são sempre muito curtas, porque nas férias grandes é quando eu escrevo mais, quando eu dou ao gás, porque nada me... Mas pareces muito focada para aproveitar todos os teus tempos extraescolares e escritora de artigos científicos, esta investigadora, para te dedicares profundamente à escrita. Isso é admirável e nem toda a gente tem essa força interior, pode-se chamar assim? Porque eu gosto, ou seja, não me sinto a fazer um sacrifício. Eu gosto dos dias em que tomo banho. O banho é um bom sítio para ter ideias. Pensava que era para cantar. Não, para ter ideias é com o duche. Eu tenho um duche. Eu tomo banho e visto um fato, eu tomo bem, portanto não fico com pijama. Muito bem, acredito que sim, com certeza. Eu visto um fato de treino, não quer dizer, até posso andar por ali, limpar um bocadinho de pó, ler o resto, fazer não sei o quê, depois isto é um bom dia. E és capaz de estar muitas horas a escrever? Depois eu sou muito disciplinada também a comer. Depois vou comer, faço não sei o quê, mas sou capaz de Mas é um dia perfeito para ti? É um dia perfeito. Não vou a lado nenhum. Em que estás com os teus personagens ali Não vou a lado nenhum. Não vejo a minha irmã nem o meu sobrinho que moram por baixo de mim. Não vejo ninguém. Mas olha, por falar em sobrinho, o teu último item... Os meus sobrinhos. E o teu último item tem a ver com uma das coisas que te faz feliz, que é escutar o teu sobrinho a tocar jazz ao piano. Geralmente quando estou a escrever, ou seja, a música incomoda muito. Eu tenho um vizinho de cima que aquilo incomoda-me terrivelmente. Mas eu está 2 andares abaixo e toca piano muito bem, eu acho. Não pode ser coisa de tia. Não, toca com certeza. E quando eu toco jazz e toco assim umas coisas e tem alma a tocar aquilo, e quando eu estou a escrever, porque eu estou em cima, eu toco por cima, por baixo. Ok, não está na tua casa, mas tu consegues ouvir através das paredes. Exatamente, e aquilo dá-me uma certa paz e um certo orgulho, devo dizer, porque acho
Pronto, eu acho que... porque é um miúdo muito curioso. Eu gosto de pessoas que têm prazer na curiosidade, que têm prazer em... Que é, aliás, uma das características mais importantes de um escritor, não é? Exatamente. E ele é muito curioso e, portanto... De um escritor ou de um criador? Sim, ele é... Pronto, mas está em informática, mas é curioso em relação a tudo e quer informática com objetivos... Mas ter um sobrinho informático, deixa-me dizer que também pode dar muito jeito a um escritor. Sim, mas eu não peço nada porque ele tem a vida dele, está a aprender japonês, está a dar aulas, ele está a fazer o mestrado e já está a dar aulas no técnico. Muito bem. Portanto, mas há um destes momentos em que tu estás a escrever, estás a teclar e estás a ouvi-lo, a pianar. Desse ponto de vista, ele é muito disciplinado. Sai à tia? 1 hora por dia ele toca piano e geralmente é antes do jantar e eu estou aquela hora das 6h30 às 7h30, 8 horas. E eu estou a escrever. Que hora em que estamos naquela fase intermédia do dia e da noite? Exatamente, eu estou a escrever e aquilo é E pronto, eu escrevo em frente à janela, é tal combinação. Porque aquilo tem as cores, porque eu escrevo numa janela que tem assim um tal combinação de duas coisas que se conjugam e que se tornam perfeitas. Exatamente. Portanto, é a janela à frente da qual tu escreves a ver o Rio Tejo e o anoitecer. Exatamente. A música já do teu sobrinho e tu e as tuas personagens. Exatamente. Obrigada, Ana Cristina Silva. Ficamos à espera então À Procura da Manhã Clara, que sai agora, neste momento. Estamos em cima do acontecimento e agradeço muito teres vindo. Obrigada. Eu é que agradeço. Foi um prazer conversar. Foi uma conversa muito boa. Obrigado, Ana. Este é um podcast criado por Ana Margarida de Carvalho para a Câmara Municipal de Lisboa. A sonoplastia é da autoria de Fernando Figueiredo.